Para quem estuda para concurso, sabe, a sensação de estar numa maratona, muitas vezes solitária, é super comum. Mas e se essa jornada fosse vista não como um peso, mas como um grande caminho de superação? Hoje a gente vai mergulhar nas ideias centrais do guia A Jornada do Concurseiro, do Elder Hills. É uma mensagem de esperança e, acima de tudo, de muita resiliência. A imagem principal que o autor traz pra gente é exatamente esta. O caminho até a aprovação, olha, raramente é uma linha reta. Pelo contrário, é cheio de curvas que a gente não espera, subidas bem íngremes e um monte de obstáculos. Entender e, sabe, aceitar essa realidade é o primeiro passo para não se perder no desânimo. Não é uma falha pessoal, é simplesmente a natureza dessa jornada. Então, quem é que está guiando a gente nessa estrada? O mais interessante aqui é que o autor, o Elder Hills, ele não se coloca lá no alto como um especialista que já chegou no topo e agora está olhando para trás. Não. Ele se apresenta como um companheiro de viagem mesmo, alguém que ainda está no caminho, assim como quem está lendo o guia dele. A trajetória dele é tudo menos previsível. Por mais de 15 anos, ele foi baixista profissional. Uma vida dedicada à arte, que ensinou muito sobre disciplina, mas que por um tempo o deixou meio longe do foco principal dos estudos. Mas ele não parou por aí não, com aquele espírito inquieto, sabe? Ele também se tornou empreendedor, abrindo empresas como a Hills Excursões, que, olha que interessante, organiza justamente viagens para concursos. Ou seja, ele vive esse universo de todos os ângulos possíveis. E aqui vem um dos maiores desafios, um ponto com o qual muita gente vai se identificar: conciliar tudo isso com a vida pessoal. O Elder é casado, pai de 5 filhos, uma responsabilidade que torna cada hora de estudo ainda mais valiosa e, claro, desafiadora. Aos 32 anos, ele decidiu encarar um novo desafio. Começou a faculdade de Direito. E não era fácil. Ele viajava quilômetros para poder estudar. Passou na OAB de primeira e hoje exerce a advocacia, realizando um grande sonho. E este é o ponto-chave. Mesmo com um cargo público, 2 empresas, a advocacia, a família, ele continua estudando. O objetivo final, aquele cargo de alto nível como procurador ou juiz, ainda é o que o move. Ele está na mesma luta, enfrentando as mesmas dificuldades de tempo e de cansaço. É por isso que o guia dele soa tão real. Bom, com isso em mente, o autor nos convida a encarar a realidade do caminho de frente. Uma jornada que é feita tanto de pequenas conquistas quanto de grandes frustrações. É um pacote completo. O que o autor faz aqui é normalizar essa dualidade. Sabe, as pequenas vitórias, como finalmente entender aquela matéria difícil ou acertar uma série de questões, elas são o combustível do dia a dia. Mas as derrotas, a reprovação, o cansaço extremo, as críticas e as dúvidas internas também fazem parte do processo. Elas não são um sinal para parar, mas sim marcos de um caminho de verdade. E essa citação nossa resume a mentalidade que a gente precisa ter. Persistência não é sobre nunca cair, mas sobre a decisão de se levantar mais uma vez. Especialmente quando a motivação de fora some e só resta a nossa convicção interna. Mas tá? Como é que a gente faz isso na prática? Como se levantar depois de uma queda? O guia dedica uma parte fundamental para isso. Como transformar o fracasso em combustível. É tudo uma mudança de mentalidade. O método proposto é muito prático. Primeiro, analisar a reprovação sem drama, de forma fria. Onde foram os erros, o que pode ser melhorado. Segundo, ajustar a rota, porque persistência não é teimosia, né? Se a estratégia não funciona, mude. E terceiro, fortalecer a resiliência, colocando na cabeça que cada falha é, na verdade, um degrau. Cada erro ensina algo que aproxima da aprovação. E, para manter o motor funcionando, o autor sugere algumas ferramentas práticas. Em vez de pensar naquela meta gigante distante, crie metas pequenas, diárias. Visualize a conquista, sinta a emoção da aprovação. Lembre-se o tempo todo do seu porquê, o motivo profundo que te fez começar essa jornada. E, claro, se recompense. Crie uma relação positiva com o ato de estudar. Teoria é importante, mas vamos combinar que nada inspira mais do que exemplos reais. E o guia traz histórias poderosas de pessoas que provam que é possível sim, mesmo quando tudo parece dizer o contrário. Parem para ouvir a história da Simone Veloso. Vinda de uma infância difícil, ela voltou a estudar já adulta. Concluiu o ensino médio aos 41, começou a faculdade aos 47 e, sem computador, estudando como podia pelo celular, pela TV, foi aprovada aos 49 anos. É uma prova viva de que determinação supera qualquer obstáculo.
Ou então a história do Diego. Aos 40 anos, no meio de uma crise profissional, ele decidiu perseguir um sonho de infância. Reorganizou a vida inteira, conciliou trabalho e casamento com os estudos e conseguiu a aprovação. Histórias como a dele mostram que mudar de rota é sempre uma possibilidade. Então, o ponto crucial que essas histórias ilustram é este: idade é só um número. O que realmente define o sucesso é a clareza do propósito e a recusa em desistir. Não importa quantas vezes o caminho pareça difícil demais. Mas para não desistir, a jornada precisa ser sustentável. E isso nos leva a um dos conselhos mais importantes do autor: a busca pelo equilíbrio. Aqui, o guia ataca um mito bem perigoso. Aquela ideia de que a vida fica em pausa até a aprovação. Não fica, ela acontece agora. Estudar não pode significar abandonar a família, o trabalho, o lazer ou a fé. É a integração inteligente de tudo isso que torna a caminhada mais saudável e, por incrível que pareça, mais eficiente. E dentro dessa lógica de equilíbrio, surge o conceito do plano B. Ter outras opções, como o próprio autor fez ao manter as empresas e a advocacia, não é sinal de falta de foco, é maturidade. Isso tira aquela pressão desesperada da aprovação e permite que os estudos fluam com mais segurança emocional e financeira. Chegando ao final da nossa análise, essa frase do autor resume a filosofia central de tudo isso. Todo esforço, cada hora de estudo, se transforma em um patrimônio que ninguém pode tirar. A aprovação pode ser o objetivo, mas o crescimento durante o caminho já é uma vitória. Quem persiste, mesmo que não atinja aquele alvo inicial, nunca sai da jornada de mãos vazias. E assim, o guia nos deixa com essa reflexão, não como uma cobrança, mas como um convite ao empoderamento. Olhando para toda essa jornada de desafios, de resiliência, de equilíbrio, a pergunta que fica é sobre a ação. Qual é aquele pequeno, mas significativo próximo passo que pode ser dado ainda hoje nessa jornada de estudos?